Rádio Figueira, a rádio da torcida do Furacão. Boa tarde. É hora de novo de apostar no fator Scarpelli, que tem funcionado muito bem esse ano, né? Já que de 5 jogos, são 3 vitórias dentro de casa. Boa tarde. Sem dúvida, né? Esse fator casa, essa energia do Orlando Scarpelli, que talvez nos anos anteriores não tenha funcionado tanto assim, tem funcionado bastante para a gente espera manter isso, essa sinergia, né, com a própria torcida e a confiança dos jogadores, ela tem realmente feito valer. A gente espera nesse jogo importantíssimo, contra um adversário também difícil, que a gente possa voltar e fazer novamente um grande jogo, para que a gente possa sair aí com 3 pontos. Você já tem o substituto do Ferrugem, você já sabe se poderá contar aí com ele e também com o Rafael Moura? Pois é, são algumas dúvidas que a gente ainda vai levar até amanhã, porque seria uma simples dúvida, que seria o Ferrugem, mas ainda aguardamos alguns exames e avaliações do Eli Carlos. Por isso, podemos ter só uma mudança ou 2 no meio campo, né? Então temos jogadores aí, temos o Calcaia, que vem bem, o Jocinei, o Renato, esses jogadores, basicamente da posição que a gente tem que estar preparados, eles têm que estar preparados numa eventualidade de fazer 1 ou 2 trocas. E Carlos Alberto deve treinar normalmente hoje, né? O exame dele não deu nada, ainda bem. E o Rafael provavelmente treina uma parte também hoje e a gente também arrasta essa decisão até amanhã. Então são jogadores que você pode contar tanto Carlos Alberto quanto Rafael Moura, a tendência? Também podemos contar sim. Aí a gente vai avaliar a condição de cada um, né, para que a gente possa realmente ver. O mais importante é que eles possam estar à disposição. Com relação a inicial ou não, depende de cada um, né, que cada um pode nos oferecer e a situação que eles vão se encontrar no momento. Vinícius, muito se fala dessa força do Figueirense dentro de casa. Estatisticamente, o teu aproveitamento como comandante do Figueirense é até superior, né, ao que o Figueirense vinha tendo aí nas últimas temporadas. Tu tem feito algum trabalho nesse sentido? É um jogo que tu trata de forma diferente, a motivação dos jogadores também? Não trato de forma diferente, mas é importante que o jogador se sinta muito à vontade em casa e que ali realmente a gente fique à vontade, né? Sinta isso. Então eu deixo isso no início do campeonato, a gente sempre faz uma reunião boa no próprio estádio, passando essa energia, sabendo que ali vão estar os familiares, vão estar a nossa torcida, pessoas importantes. Eu tenho depoimentos às vezes gravados de um ou outro torcedor com relação a isso. Então a responsabilidade ela é grande ali, mas também o fator estar à vontade, se sentir em casa, ele é importante ali. Eu particularmente, né, tenho uma história assim, me sinto muita vontade no Orlando Scarpelli. Eu acho que é um fator que vai nos ajudar muito, porque o campeonato dificílimo, onde você conseguir pontuar é muito difícil, e se nós conseguirmos transformar o Orlando Scarpelli sempre, ou quase sempre, em 3 pontos, ele vai nos dar a tranquilidade de fazer um campeonato bom. O torcedor ele fica meio assim, apreensivo sobre a questão de quando o jogo é fora, na verdade. Não, tudo bem que o Figueirense vai jogar agora, esse é o assunto em pauta. Mas qual está sendo o Figueirense? E desculpa se eu pergunta muito generalizada. Que Figueirense é esse dessa temporada? É o Figueirense que jogou contra o América Mineiro ou é o Figueirense que jogou contra o Flamengo? É o Figueirense que jogou contra o São Paulo ou é o Figueirense que jogou contra o Botafogo? Porque a gente está vendo o Figueirense distinto. Independente ou o Figueirense que jogou contra o Cruzeiro. Porque você deu. Sim, eu sei o que quer dizer. Você só deu uma que nós jogamos mal, foi contra o América, na minha opinião. Sim, mas o que o Figueirense é dessa temporada? O que é? O Figueirense é o Figueirense novo que busca o equilíbrio num campeonato dificílimo, onde o Flamengo é totalmente acuado pelo Santa Cruz, que nós jogamos muito bem fora de casa. Se a gente quiser tirar um exemplo de jogos fora de casa, mesmo com a derrota, jogamos muito bem. Ou um Cruzeiro que suou a camisa para empatar com a gente fora de casa também. Mas que não foi tão bem quanto o Botafogo. Que fizemos um excelente primeiro tempo dentro da nossa estratégia e jogando contra um tradicional e muito bom time do Botafogo, é natural que eles também tenham seus méritos. Porque normalmente a gente parece que o Figueirense está disputando o campeonato, é o Figueirense contra ninguém. Ei, nós estamos disputando o campeonato mais difícil do Brasil. É simplesmente isso, que o último ganha do primeiro.
Então é natural isso. E natural, volto a dizer, que a gente busca o equilíbrio dentro da competição, porque é um time que ainda está buscando equilíbrio. Nós terminamos o último jogo com o Botafogo com 9 jogadores que estavam contratados aqui em janeiro, num campeonato catarinense que não foi tão bom assim, a partir do mês de março. 9. Esses 9 jogadores fizeram um excelente primeiro tempo e um segundo tempo muito favorável ao Botafogo. Então é difícil. Né? Esse é o nosso desculpa até essa desafio. pergunta, só questão que Mas eu vejo muito mais do lado positivo. Eu vejo muito mais do lado positivo. Nós tivemos um jogo ruim, foi contra o América. Cruzeiro muito bom, Atlético Paranaense eu reputo como bom, eu reputo Santa Cruz todo ele muito bom, com 10 jogadores, eu reputo o Botafogo no primeiro tempo muito bom e um segundo tempo não tão bom assim e muito bom do Botafogo. Volto a dizer, existem equipes e grandes equipes do outro lado. Se nós conseguirmos ter a atuação que tivemos dentro de casa contra todas essas outras equipes fora de casa, com certeza nós disputaremos o título ou no mínimo Libertadores. Vinícius, para entender um pouco mais a tua ideia sobre o meio de campo, diante dessas dúvidas, o Caucaia hoje, ele é opção somente numa ausência do Hélio Carlos, ou os dois podem atuar juntos e até sem o Ferrugem, se o Jocinei é um jogador que se encaixa melhor jogando ali numa função um pouco mais adiantada daquele primeiro volante? Da forma que a gente está jogando hoje, tanto o Jocinei quanto o Caucaia, eles se encaixam nas duas funções. Quando a gente iniciou o campeonato, não. Seria o Caucaia mais uma função. Mas como a gente mudou um pouco, a partir do jogo o jogo Casalberto entrou, foi Flamengo? Flamengo. Nós mudamos um pouco o sistema, até para adaptar a escalação do Casalberto, e como a equipe foi bem, eu mantive isso. Então hoje, Jocinei e Caucaia, eles independem ali, eles têm essas duas funções preservadas. São opções dos dois modos. Sistema de ataque, o Lins, tu já vê ele 80, 90, está próximo já do ideal, tem entrado com frequência, jogado os 90 minutos, né? E essa formação ali com os 3 jogadores, o Lins, ele é realmente um homem de beirada, tu acha que pode jogar ele um pouquinho mais centralizado, principalmente numa ausência do Rafael Moura, como aconteceu lá? Qual foi a nossa ideia no jogo do Botafogo, principalmente? Diferente do Santa Cruz. Claro que a gente analisa e estuda os adversários. Com o Dodô contra o Santa Cruz, nós procuramos ganhar o meio. E nós conseguimos ganhar o meio. Até a expulsão foram os 40 minutos, mas a gente estava ganhando o meio. E mesmo depois, né? Com o Botafogo, era uma equipe que fazia marcação alta. Nós vimos um jogo contra o América Mineiro. O Botafogo fez 3-0 no primeiro tempo contra o América Mineiro. Fazendo marcação alta e o América tentando com toques curtos sair. E não conseguiu sequer passar do meio do primeiro tempo. Então o que eu fiz? Acaba que o time deles abre. Então, independente dos jogadores, eu pus 3 jogadores rápidos no ataque. E trabalhamos dentro do pouco tempo que a gente tinha de trabalhar 1, 2 e bola em diagonal rápida. E o primeiro tempo foi ótimo para a gente, que nós saímos 3, 4 vezes na cara do gol, assim, nesse sentido. Então, a gente usa de acordo com a estratégia. Mas o Lins, agora falando assim especificamente, é um jogador de beirada. E para esse jogo eu optei os 3 de velocidade justamente pela estratégia que o Botafogo utiliza em casa de fazer a pressão alta. E a gente tinha 3 de escapes. E funcionou, porque saiu o Hermel na cara, saiu Dudu 2 vezes na cara, Badi mais uma, e outros 2 ou 3 contra-ataques que nós não conseguimos dar aquele penúltimo passe. Né? Mas, obviamente, a melhor função que o Lins se sente bem é na beirada. Né? Pessoal, para encerrar, dentro do... Tranquilo? Então, só uma pergunta, agora nesse jogo contra o Curitiba, a possibilidade de se manter o trio ofensivo é grande? Sim, a gente está trabalhando sempre, independente de quem seja, com exceção desse jogo do Santa Cruz, né, que foi o Dudu no meio, sempre manter 3 atacantes.